Salmo capítulo 1, versículo 1. O título da mensagem desta noite é Ouse ser diferente. Apenas o versículo 1 do Salmo 1. Glória a Deus. Diz assim, se você achou e puder ler em voz alta comigo, por favor, meu irmão, minha irmã, vamos lá. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Obrigado, ó Deus, que eu seja um instrumento para trazer edificação, trazer despertamento, quem sabe até, Senhor, exortação para todos nós, Senhor. Que o Teu Espírito Santo me use, que venham bênçãos sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Daqui a pouquinho nós estaremos, obrigado, Diácono, estaremos participando da mesa do Senhor, primeira ceia do mês, primeira ceia do ano, né? No caso, hoje de manhã já também participamos da mesa, porque nós fazemos parte de uma família, irmãos, que é a família de Deus. Família da fé, nós somos corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus que está espalhada pelo mundo todo. Nós temos muitas facilidades e muita liberdade em nosso país, com todos os problemas que nós temos na nossa nação, irmãos, problemas de ordem política, né, principalmente, mas que por causa dos problemas políticos nós temos problemas na saúde, temos problemas econômicos, mas uma coisa nós temos que é muito favorável à igreja, que é a liberdade de culto, irmãos. Nós podemos nos reunir, a igreja pode se reunir, mesmo neste momento de pandemia, quando existem as restrições, e elas precisam existir mesmo, mas nós temos liberdade, nós podemos abrir as portas da igreja, podemos pregar o Evangelho. Existem países onde esta liberdade não está presente, países, né, na Ásia, países na Europa, países em muitos lugares onde o Evangelho não pode ser pregado, mas também nesses países a igreja está presente, em menor número, em menor quantidade, mas a igreja está presente, porque em todas as épocas, em todas as gerações, irmãos, sempre houve um remanescente, sempre houve um povo que não se prostrou diante de Baal. Sempre existiram aqueles 7.000 homens, né, daquela história de Elias. Se você conhece, você sabe do que eu estou falando. E nós fazemos parte então, né, dessa igreja que é hoje chamada igreja militante, igreja que está ativa neste mundo, igreja que ela é vista, ela está em evidência agora muito mais, porque os nossos cultos estão sendo transmitidos, tudo é transmitido, tudo está online praticamente, e a igreja está bastante exposta para o bem e para o mal. As qualidades, às vezes, as pessoas que estão no mundo não veem, e os defeitos são colocados sempre em evidência. E Deus, irmãos, tem colocado no meu coração nesses últimos dias algumas mensagens, e uma delas é que eu trago para os irmãos nesta noite. Ouse ser diferente, ouse não ser igual a todo mundo, ouse, fazendo parte desta igreja que também não é do mundo. A igreja não é deste mundo, irmãos. A igreja está aqui por um tempo determinado, até o dia que o Senhor Jesus, né, vier buscar a igreja chamada da noiva de Cristo. Existem algumas comparações, algumas analogias, né, que colocam a igreja como noiva que está sendo adornada, ataviada, enfeitada, e o noivo vai chegar. Para buscar a noiva, então se dará as bodas do Cordeiro, ou o casamento. Mas enquanto esse dia não chega, nós precisamos ter ousadia, irmãos, para assumirmos o nosso compromisso de cristãos diante deste mundo que está olhando. E cá para nós, irmãos, ultimamente nós temos infelizmente ouvido mais escândalos a respeito da igreja
do que coisas boas. Os irmãos sabem, os escândalos de homens e mulheres que acabam dando mau testemunho. Esse versículo que nós lemos, o salmista Davi, irmãos, ele fala que aquele que quer ter uma vida feliz e abençoada, porque a palavra bem-aventurado quer dizer feliz, ou uma vida cristã autêntica, precisa não andar na mesma direção que todos estão andando, precisam ser diferentes, porque quando a gente olha para o mundo, a gente vê, irmãos, que muitos estão, eu diria até que a maioria está andando no conselho dos ímpios, a maioria está se detendo no caminho dos pecadores e, infelizmente, a maioria também está se assentando na roda dos escarnecedores. Nós vivemos num mundo onde os artistas ditam a moda que todo mundo vai vestir, ela é ditada pelos artistas. Eu assisti um desses videozinhos, né, do YouTube aí recentemente, uma repórter entrevistando uma jovem em frente a uma loja em um shopping. Aí a repórter, né, ia falar sobre moda, aí pegou, não sei se aleatoriamente, uma pessoa que estava lá nos corredores do shopping e falou: eu posso te entrevistar? Eu posso fazer algumas perguntas a você, para a emissora, para esse programa? Ah, pode sim e tal. Então tá, nós vamos falar sobre moda, né? Aí a moça, muito educadamente, falou assim: tá bom, podemos falar sim, o que você quer saber? Eu queria saber, queria ver, olha só para você, por exemplo, está com a roupa completamente fora da moda. Essa sua calça que você está usando, comprida, não está combinando com o seu calçado, e muito menos com a sua blusa, né? Qual é a sua profissão, fulana? Aí a moça falou assim, a moça que foi humilhada falou assim: eu sou vitrinista, eu trabalho expondo roupa na vitrine das lojas. Então você é uma pessoa entendida, né? Aí a moça, muito educadamente e com a resposta sensacional, falou assim: olha, eu não sou entendida no assunto e nem você, minha filha. Quem é você para dizer que a minha roupa não está de acordo com a moda? E o que é a moda? Aliás, o que é a moda? Né? A moda é aquilo que eu me sinto bem, a moda é eu que faço, enfim. Achei muito legal, porque é aquilo que eu penso também, irmãos, né? A gente às vezes vê artistas, pessoas famosas, ditando moda, e todo mundo tem que usar aquela moda, todo mundo tem que usar aquele tipo de roupa, todo mundo tem que seguir aquele mesmo comportamento, e quando não é verdade, e a igreja, onde fica nisso, irmãos? Nós vivemos na sociedade onde essa nova profissão, youtuber, né? Essas pessoas, elas estão ditando comportamento. Nós temos pessoas expertas em ditar comportamento para crianças, para pré-adolescentes e para adolescentes, para jovens, para solteiros, para casados. É por isso que os pais devem ficar muito antenados com aquilo que seus filhos pequenos estão assistindo, porque internet, rede social é o mundo, irmãos. Qualquer coisa, né, uma criança pode acessar. Então, por isso os pais têm que ficar muito atentos. É claro que tem muita coisa boa. Eu às vezes me surpreendo, né, com os meus netos assistindo, cantando aquelas historinhas, tanto didáticas quanto também de cunho cristão, muito bacana, né? Que na época que nós que temos mais de 40, 50 ou 60, nós não tínhamos essas facilidades, nós tínhamos só os desenhos, aqueles desenhos que eram, né, legais e tal, tudo. Hoje não, nós temos desenhos didáticos, nós temos filmes para crianças ou desenhos cristãos, coisas muito bacanas, muito boas. Ética, irmãos, e princípios cristãos estão dando lugar às opiniões daqueles que estão na mídia, e é um cuidado que nós precisamos ter muito grande, irmãos. Isso em todas as áreas da vida, seja nos relacionamentos, nos negócios, na maneira de nos vestirmos
e em qualquer outro aspecto, né, da vida. E o cristão, como se encaixa nisso tudo, irmãos? O cristão, onde ele deve se encaixar em toda essa colcha de retalhos que a gente vê agora muito mais em evidência através das redes sociais? Nós vamos seguindo, temos duas opções: ou vamos seguindo achando que tudo é normal e que as coisas são assim mesmo, não tem como a gente mudar o que está acontecendo, porque é mais forte do que nós. Ou nós vamos ousar viver uma vida diferente neste mundo onde tudo é normal. Deixa eu repetir aqui. Onde a igreja se encaixa nisso tudo que eu falei? Ou nós vamos seguindo achando que tudo é normal e as coisas são assim mesmo, temos que aceitá-las porque é o mundo. Ou então nós vamos ousar, vamos ter atitudes e vamos agir de forma diferente neste mundo onde tudo é normal. Eu acho que a decisão é nossa, nós que somos adultos, e dos pais com relação aos seus filhos. Quando Paulo, por exemplo, ele fala que, um texto muito legal, 1 Coríntios 9, 22, fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos, fiz-me tudo para com todos, a fim de ganhar, fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Algumas pessoas interpretam que Paulo, ele se camuflava em todos os lugares, ele praticava coisas contrárias aos princípios da palavra de Deus, só para poder levar o evangelho. Não é isso que Paulo estava falando. O que Paulo estava dizendo, irmãos, é que ele sabia aproveitar estar até em todos os lugares, mas não abria mão da sua identidade cristã. Este que é o grande, vamos dizer assim, o grande mistério, irmãos. Ele conseguia estar em todos os lugares sem abrir mão da sua identidade cristã. Quando ele vai a Atenas, que era a capital da filosofia naquela época, as pessoas estavam naquela praça no Areópago, e os gregos sempre foram muito estudados, né? Eles buscavam a sabedoria em tudo, irmãos. Os grandes filósofos vieram de Atenas, vieram da Grécia, isso mais ou menos 200 e 300 anos antes de Jesus chegar. Então a filosofia, que é o estudo, né, a sabedoria, a busca por conhecimento, de onde eu vim, quem sou eu, essas questões, né? Então estavam muito presentes ali na Grécia, e tinha aquela praça, tinha o Areópago, onde eles tinham deuses para todos os gostos, irmãos. E Paulo chega ali, ele começa a falar algumas coisas diferentes daquilo que todo mundo falava, mas como os gregos, eles eram muito interessados em ouvir coisas novas, interessantes, e Paulo, ele era um homem estudado, ele era um homem, né, de uma profundidade na intelectualidade muito grande. Então ele chamou atenção, porque ele não falava o que todo mundo falava, ele falava algo diferente, sem ofender a fé de ninguém, a crença de ninguém. Ele é chamado para o meio ali para falar quais eram as ideias, porque eles abriam espaço para as pessoas falarem quais eram as suas ideias a respeito do universo, do mundo, de tudo. E Paulo então ganhou o direito ou a credibilidade de ser ouvido. Diga-nos, que nova religião é essa, que nova filosofia é essa que você tem para ensinar? E eles ficaram atentos. Paulo atraiu a atenção de todo mundo, e ele fala assim: senhores atenienses, em tudo eu estou vendo que vocês são realmente muito devotos, muito religiosos, porque eu vi que existem nichos, existem altares para deuses de todos os tipos, só que eu vi um altar vazio. Nesse altar vazio vocês escreveram ao Deus desconhecido. Eu tenho uma coisa para dizer para vocês: esse Deus
que vocês deixaram esse altar vazio, exatamente é esse Deus, é a respeito desse Deus que eu venho falar. E ele começa a falar, irmãos, olha que pregação linda, profunda, e não foi ofensivo à fé de ninguém, não foi ignorante, não precisou bater na mesa, não precisou, sabe, não, apenas falando a verdade, pregando o evangelho, né, como ele deve ser pregado, com profundidade, com objetividade, mas também com simplicidade. E Paulo então, ali ele estava praticando o que ele falou: fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos, fiz-me tudo para com todos, a fim de por todos os modos salvar alguns. Ele poderia, né, ele poderia ter apenas passado por aquela experiência sem ter aproveitado a oportunidade. Não vai adiantar, eles já têm a fé deles mesmo. Não vai adiantar, a fé dessas pessoas já está arraigada nos seus corações. O que vai adiantar eu falar? Então é melhor eu me calar. Mas ele ousou, irmãos, ele ousou ser diferente. Eu gostaria de conclamar a todos os irmãos que estão participando do nosso culto aqui presencialmente, que estão também assistindo das suas casas, para ousarem tomar decisões diferentes em suas vidas, irem na contramão da direção que todos estão indo, porque infelizmente a maioria está indo no conselho dos ímpios, está indo ou se detendo no caminho dos pecadores, ou está se assentando na roda dos escarnecedores. Você pode estar pensando, pastor, mas eu ainda não consegui entender o que o senhor está querendo dizer, mas você talvez comece a entender agora. Então vamos ver nesta noite, irmãos, esta curta mensagem, né, que eu já falei quase 15 minutos, sobre o que é ousar ser diferente. Eu peguei 4 exemplos bíblicos, irmãos. O primeiro é: ouse ser diferente como Abel. Os irmãos conhecem a história de Abel, que não teve receio de oferecer o seu melhor, a sua primícia para Deus. Quando a gente fala em primícia, essas coisas, não é? A gente sabe que há muitas maneiras da pessoa entender e da pessoa se colocar diante de Deus, né? Mas quando nós falamos em primícia, nós não estamos falando em dinheiro, nós não estamos falando em você dar aquilo, né, para demonstrar a sua fé. Os irmãos conhecem a visão da nossa denominação e particularmente a minha visão a respeito disso, né? Nós cremos no dízimo, cremos que é bíblico, nós cremos que o dízimo ele já existia antes da lei, porque Melquisedeque ele ofereceu o dízimo, né? Abraão, aliás, deu o dízimo a Melquisedeque, que era um sumo sacerdote. A obra de Deus, ela se mantém através das primícias, dos dízimos, das ofertas. Eu quero até agradecer a Deus, porque esses 10 meses de pandemia, né, quando muitas famílias tiveram as suas agendas diminuídas, muitas pessoas ficaram desempregadas, né, eu tenho certeza que nem Deus deixou você passar necessidade, amém, meu irmão? E nem a obra de Deus parou por causa disso. Tivemos que diminuir o ritmo, assim como você diminuiu, talvez, né? Alguns gastos você teve que passar a tesoura. Aconteceu isso com alguém aqui, irmãos? Você teve que cancelar algumas dívidas na sua vida, na sua casa? Ninguém? Que legal, algumas pessoas. Isso aí, não é verdade? Com certeza. E assim a gente faz na igreja também. A gente faz na igreja, a gente faz na nossa vida, a gente faz na nossa casa. A gente corta algumas coisas que são importantes, mas que podem esperar um pouquinho. Mas mesmo assim, nesses 10 meses, a igreja se manteve aberta, né? Algumas coisas boas dessa pandemia é que eu pagava na igreja, normalmente, em época de dezembro, né, e janeiro, quando a energia elétrica a gente consome mais, e nós estamos em bandeira vermelha, normalmente nessa ocasião, a gente chega a pagar, sei lá, R$1.800, R$1.700 de energia elétrica, praticamente caiu pela metade. Então já é um bom desconto, é uma boa economia, né?
até material de limpeza que a gente gasta mensalmente, né, um certo valor, nós passamos a gastar metade. Então a gente vai, né, administrando daqui, administrando dali e tal, mas uma coisa é certa, irmão, Deus não deixou faltar nada, nem na sua vida, nem na sua família, nem na casa do Senhor, amém? Através do dízimo, nós fizemos a campanha, conseguimos fazer esse trabalho muito bonito aqui, e assim a gente vai avançando. Quando eu falo, ouse ser diferente como Abel, que não teve receio de oferecer o seu melhor, é nós darmos o nosso melhor para Deus em todas as áreas, irmãos. Todas as situações, nós devemos dar o nosso melhor. Quando a Bíblia fala em primícia, fala também na questão, né, financeira, mas fala também a primícia do nosso dom, a primícia do nosso talento, a primícia, às vezes nós damos para Deus, nos damos para Deus como um bagaço. Às vezes nós implementamos os projetos, fazemos tantas coisas e tal, e sobra às vezes nada da nossa própria vida, do talento que o próprio Deus nos deu. Às vezes nós damos como se fosse o bagaço. Então ouse ser diferente neste ano, dê o seu melhor para Deus, naquilo que você sabe que você pode, né? Não é sacrifício absurdo, não é você dar o que não tem, é você se oferecer e oferecer o seu melhor para Deus em todos os sentidos. Ouse ser diferente. Caim, o seu irmão, apenas deu lá uma oferta, enquanto Abel, ele ousou dar o seu melhor para Deus. Você pode dizer amém, meu irmão? Ouse ser diferente como Noé, que mesmo sendo, a história de Caim e Abel está em Gênesis 4, eu não estou lendo, né, e nem falando a respeito da história toda, apenas tirando aqui exemplos. Ouse ser diferente como Noé, que mesmo sendo chamado de louco, construiu uma arca, irmãos, que para muitos era um absurdo, para que através desta arca, um grande barco, Deus pudesse preservar a espécie humana, começando pela sua família. Que loucura, irmãos! Aquele homem que tinha 500 anos de idade, porque até o dilúvio as pessoas viviam até quase 1000 anos. Matusalém foi o homem que, segundo a Bíblia, viveu mais tempo, né? Ele viveu 900 e quantos, quem sabe? 969, né? 969 anos. Então Deus falou, olha, primeiro lá, eu não vou ler também não, mas está em Gênesis capítulo 6, Deus, ele ficou muito chateado com o homem, porque a iniquidade, a idolatria, a corrupção, a imoralidade, e isso mexeu com o coração de Deus. Ele então resolveu dar fim ao homem, mas ele viu que Noé, aquele homem simples, irmãos, um homem que tinha sua família, tinha seus 3 filhos, tinha sua esposa, ele viu em Noé um homem diferente, um coração diferente, e chamou este homem para construir uma arca. Levou cerca de 100 anos construindo a arca, e quando Noé tinha 600 anos, então começou a chover. Mas o que eu quero dizer é que durante a construção da arca, como Noé deve ter sido atacado, como ele deve ter sofrido, irmãos, deboche, perseguição, bullying, porque o que ele estava fazendo era completamente inusitado, irmãos, fugia do padrão de qualquer outra obra já construída, e as pessoas devem ter falado muito, reclamado muito, devem ter, né, feito muita chacota com Noé, mas ele ousou, irmãos, ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que para todo mundo era loucura. Deus não nos chama para fazermos nada absurdo, mas Ele nos chama para darmos passos de fé, amém, irmãos? Que para muitos pode ser loucura. Você está sentado na igreja, num banco da igreja, participando de um culto, adorando a Deus, é loucura. Talvez para muitas pessoas que conhecem o Vinícius e a Vanusa que estão aqui, passarem pelas águas é loucura. Talvez para a Rafaela e Eduarda, filha do diácono Félix e da Renata, jovens, 13, 14 anos, tão novinhas, passarem pelas águas é loucura.
Ou a irmã Luciana, irmã da irmã Ana Dantas, que já esteve na igreja uns tempo atrás, né? Orou muito para a conversão da irmã Ana Dantas, né, irmã Ana Dantas? A irmã Dantas se converteu, ficou na igreja e a irmã dela saiu. Passaram-se 20 anos, mais ou menos, né? E agora, já no começo da pandemia, a irmã Ana Dantas viu que a irmã dela precisava de uma ajuda espiritual, estendeu a mão, chamou ela para a casa dela, orou por ela, amparou, e o Espírito Santo começou a incomodar, e ela começou a vir na nossa igreja, poderia ser em outra, mas para muitos é loucura, mas nós sabemos, irmãos, não é? Nós sabemos, irmãos, que quando nós conhecemos a Deus, nós precisamos ser ousados. Não, eu vou dar esse passo de fé sim. Talvez você esteja aqui nesta noite, sabe que Deus te chamou, que Deus quer transformar a sua vida, que Deus quer fazer de você uma nova criatura. Como eu preguei de manhã, e o tema da mensagem de manhã foi: nunca mais seremos como antes. De repente Deus quer fazer de você uma pessoa diferente, e talvez você fique preocupado com o que as pessoas vão dizer. Já pensou, irmão, se Noé ficasse preocupado com as críticas, com os dedos apontados, né? Mas ele tinha fé, ele foi ousado. O crente precisa ser ousado, amém, irmãos? Eu acho que é Paulo que fala outra palavra que é sinônimo de ousadia, sinônimo mais ou menos, né? Que é intrepidez, que nós devemos ser intrépidos, não podemos ter medos, temos que ser ousados. Terceiro, irmãos, ouse ser ousado, como aqueles 300 de Gideão, que sabiam que na guerra eles não podiam relaxar, eles estariam entrando numa guerra. Deus chama Gideão, irmãos, porque uma batalha estava se aproximando contra os midianitas, então tinha 32 mil homens de Israel. Aí Deus fala assim para Gideão: Gideão, o povo vai para a batalha contra os midianitas, mas 32 mil é muito. Olha só, irmãos, 32 mil é muito. Se vocês foram para a guerra com 32 mil homens, soldados, se vocês vencerem a guerra, vocês vão dizer que venceram por causa da força de vocês. Então faz o seguinte, como é que Deus age, irmãos, de forma tão diferente, né? Faz o seguinte, olha, reúna esses 32 mil homens e pode falar que eu mandei você falar isso, ó. Fala que quem for medroso, quem não quiser ir para a guerra, tiver com medo de pegar em arma e tal, pode voltar para casa. Quantos voltaram, irmãos? Eram 32 mil homens, 22 mil homens, mais da metade voltaram para casa. Graças a Deus, que bom, não vamos precisar ir para a guerra, né? Poxa, que bom. Eram 32 mil homens, 22 mil medrosos voltaram e ficaram 10 mil homens. Deus falou para Gideão: ainda é muito. Gideão não questionou, não, irmãos, ainda é muito. Deus falou assim: Gideão, faz o seguinte, olha, vamos fazer um teste psicotécnico, né? Claro que não é, né, irmãos? Eu estou só. Você vai mandar todo mundo se abaixar no riacho para beber água. E depois nós vamos ver quantos realmente vão passar nesse teste. E a história também já é bastante conhecida. Aqueles 10 mil homens, irmãos, que tinham ficado, que a princípio não eram medrosos, eram corajosos, mas quando Gideão mandou que eles se abaixassem para beber água, aí eles fizeram uma festa, né? Eles beberam água sem ficarem atentos, e apenas 300 eles abaixaram a cabeça, e ao mesmo tempo que bebiam a água, eles estavam atentos para o que estava acontecendo ao redor. Aí Deus falou para Gideão: são esses 300 que vão para a guerra, esses que estão preparados, esses que são corajosos, porque já haviam passado no teste da coragem, e agora passaram no teste da perspicácia, no teste da vigilância, melhor dizendo, vigilância.
E com esses 300 homens, está lá em Juízes 7, que também não vou fazer a leitura. O povo de Israel venceu os inimigos, irmãos, porque esses 300 ousaram ser diferentes. Os irmãos sabiam, com certeza sabiam, né? Sabem que nós estamos numa batalha, nós estamos numa guerra, irmãos. A guerra contra o mundo, a guerra contra o pecado, a guerra contra Satanás, a guerra contra a nossa própria carne. Precisamos estar revestidos com a armadura de Deus, que Paulo fala, né? Naquela figura de um soldado romano, espada, né? Ele fala da espada, ele fala do capacete, ele fala da couraça, ele fala do cinturão, ele fala da bota, das sandálias. Precisamos ousar, irmãos, nos revestir com essa armadura todos os dias. Eu acredito que nós caminhamos para um tempo, irmãos, para o tempo do fim, não é? Seria ousadia demais e seria até falta de verdade da minha parte dizer que nós já estamos no fim. Não, claro que nós estamos próximo do fim. E cada vez mais esta batalha vai se acirrando, irmãos. Cada vez mais o mundo vai nos atraindo, cada vez mais nós vamos ter gigantes aparecendo, querendo, né, nos destruir, cada dia mais. Então nós precisamos ter essa ousadia da vigilância. É isso que eu quero falar com esse exemplo dos 300 de Gideão, é sermos vigilantes. Primeiro é corajosos, depois vigilantes, porque o inimigo não dorme, o inimigo não dorme. Às vezes nós entramos em tantas discussões políticas, irmãos. As redes sociais afloraram, né, na mente, no coração de todo mundo praticamente, uma parcialidade política, como que se nós tivéssemos sempre de defender um lado ou outro lado, como se tivéssemos de dar opinião em tudo. E nós somos levados a isso. Temos que falar qual é a minha opinião sobre vacina. Eu tenho que dar minha opinião, eu tenho que falar, expor minha opinião, o que eu acho sobre o coronavírus, o que eu acho sobre aglomeração, sabe? Então, claro que nós temos que ouvir, temos que estar atentos, nós temos que estar antenados, nós não podemos ficar alienados com as coisas que estão acontecendo. Mas às vezes nós damos opinião, defendemos um ponto de vista, mas na frente quebramos a cara. É verdade ou não é, irmãos? Então, o servo de Deus, ele ouve todas as coisas e faz o quê? Retém aquilo que é bom, irmãos. Tanto no sentido espiritual, né, da palavra, das mensagens, como também nessas coisas que estão acontecendo por aí. Então precisamos ser vigilantes com relação aos lugares onde frequentamos, precisamos ser vigilantes com relação àquilo que falamos, àquilo que ouvimos e também com os nossos relacionamentos. Ouse ser diferente na sua maneira de vigiar. E para terminar, ouse ser diferente como José, que resistiu àquela tentação que seria algo, entre aspas, tão comum para um jovem da sua idade, humilhado, vendido, um jovem que poderia ter abandonado a Deus, poderia ter desprezado a Deus, poderia ter murmurado contra Deus, que permitiu que ele passasse por tudo aquilo sem culpa. Verdade, irmãos? Uma coisa é a pessoa ser punida, receber uma sanção, uma pena, uma punição, porque realmente fez alguma coisa errada. Outra coisa é uma pessoa pagar um alto preço que não deveria ser pago por esta pessoa, ser culpada no lugar de outra. Só que José, em momento algum, ele murmurou contra Deus. Ele foi diferente quando ele ousou rejeitar o convite da esposa do seu chefe, irmãos, que queria se deitar com ele. Nós lemos aqui: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E o mais
vamos dizer assim, aceitável para um jovem da idade de José, humilhado, desprezado, vendido, injustiçado, seria: o que que tem? Fizeram tanto mal a mim, né? Vou aproveitar essa oportunidade. Mas ele não, irmãos. Ele ousou ser diferente. Ele resistiu àquela tentação, ainda que isso tenha lhe custado a prisão. A história também todo mundo já conhece. Mais tarde Deus o honrou, né, sobremaneira, irmãos. Então vamos ousar ser pessoas diferentes. Você pode nesta noite, no final desta mensagem, fazer a sua oração antes de você participar da mesa. Você que vai participar, né? E você que ainda não é batizado e não vai participar, você pode também fazer a sua oração: Senhor, em qual área da minha vida eu preciso ser mais ousado? Em qual área dos meus relacionamentos eu tenho que assumir a minha postura de cristão? Em qual área, Senhor? Que Deus possa completar melhor essas palavras, simples palavras do seu pastor, e que o Espírito Santo possa tocar no seu coração, mas que você não se esqueça que nós precisamos ser pessoas ousadas. Ser ousado é diferente de ser abusado. Abusado né, beira a arrogância. Ser ousado é ser corajoso, é ser intrépido, é ser um servo atuante do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe.